tema de hoje vamos falar sobre 3 importantes nutrientes do nosso corpo. São eles os carboidratos, os lipídios e as proteínas. São eles os únicos nutrientes? Claro que não. Vamos dar um enfoque nessa nossa pequena aula, uma revisão sobre eles. Quando a gente fala de nutrientes, a gente está falando de quê? A gente está falando de substâncias que vão ter diversas funções no nosso corpo. Função de, como o próprio nome diz, de nutrição, de fornecer energia, de estar regulando substâncias, de estar construindo o nosso corpo. Essas são então as funções dos nutrientes. Começamos a falar então do carboidrato. Carboidrato é a nossa primeira fonte de energia. Todas as atividades que nós estamos fazendo, nos movendo, respirando, a matriz assim básica de energia do nosso corpo vem da onde? Justamente de um carboidrato. Quem é ele? A famosíssima glicose. Lembra de glicose? Você já aprendeu quando você estudou as organelas celulares? As organelas celulares, dentre elas temos a mitocôndria. A mitocôndria é responsável pelo processo de respiração celular. E respiração celular é justamente eu fabricar uma grande quantidade de energia usando quem? Usando glicose e oxigênio, numa sequência complexa de reações químicas que vai gerar bastante energia. Então, quando eu falo de carboidrato, eu estou falando aí dessa fonte de energia pra gente, nossa primeira fonte. A gente armazena onde? A gente armazena nos nossos músculos, no nosso fígado, na forma de glicogênio. É desse glicogênio armazenado que vai ser quebrado para liberar a glicose do nosso sangue. Ou através dos alimentos, obviamente. E quando eu falo de alimento, quem são as fontes de carboidrato? Com exceção do mel, todas as fontes de carboidrato, elas vêm de vegetais. Então eu estou falando aí das frutas, eu estou falando aí de raízes como a mandioca, eu estou falando de caule como a batata. Ou seja, eu vou ter essa fonte, essa variedade imensa de carboidrato pra gente, vindo aí dos vegetais. Tudo que é doce, além daí do que tem na massa, no ingrediente, carboidratos importantes, vegetais importantes como trigo, tudo que tem trigo, então bolos, massas de pizza, macarrão, todos os tipos de salgadinhos, folhados, biscoitos, doces, cenoura, beterraba, mandioca, batata dos mais variados tipos. Esses alimentos são ricos em carboidrato. E nós precisamos nos alimentar deles diariamente? Sim, mas com moderação. Por quê? Eles fornecem muitas calorias para nós. O que são as calorias? Calorias é a forma que a gente tem de contar a energia que um alimento tem. Então, se um alimento ele fornece muita energia, eu falo que ele é muito calórico. Se ele não fornece tanto, ele é menos calórico. Então, eu falo assim, um purê de batata aí que tem bastante carboidrato, me fornece muita energia e alface me fornece menos. Um tem mais caloria, outro tem menos. A gente precisa comer? Sim, porém com moderação. Tudo além da demanda do nosso corpo, a gente vai acumular. E vai levar ao acúmulo, que transforma em gordura, a gente leva aí ao aumento de peso do nosso corpo. Uma caloria corresponde a 4 joules. Se eu comparar a quilocaloria, que é 1000 vezes mais, será 4 vezes mais também. Muito bem. Carboidrato. Carboidrato basicamente são os açúcares, ou adoçantes e tal. 1 grama de carboidrato, quando queimado na forma de alimento, produz 4 também. Olha que semelhança. Semelhança não, igualdade. Consumir 1 grama de proteína equivale a consumir 1 grama de açúcar. Vai produzir esta energia, que vai produzir o teu trabalho. Com certeza, as calorias não são todas iguais. O fato de alguém ter um excesso diário de 100 calorias pode fazer essa pessoa engordar até 4 quilos por ano. Mas você ter 100 calorias de excesso em fruta não vai engordar tanto quanto você ter 100 calorias de excesso em açúcar ou em refrigerante. Então tem que se saber que as calorias são diferentes e tem um potencial de engordar as pessoas também diferente. Quantos saquinhos de açúcar vocês acham que tem dentro dessa latinha? Só um. Nenhum. Eu acho que tem 3. E se eu te contar? Segura aí, que tem 7 saquinhos numa latinha dessa. 7 nessa aqui. Ó, absurdo. 7? Nossa Senhora. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante 7 dias,
Ela está consumindo 259 gramas de açúcares aproximadamente. Acho que até bastante. Muito. Caraca. Meu pai do céu. Você acha muito, Silvia? É um absurdo. Eu acho. Muito. Isso é um absurdo. Carboidrato é tipo macarrão, não é isso? Arroz. Carboidrato, carne. O que mais é carboidrato? Batatinha. Pão. Açúcar é carboidrato? Açúcar, eu acho. Não. Não sei. Açúcar é carboidrato? Não. É. Além dos carboidratos, nossa primeira fonte de energia, eu tenho os lipídios. Lipídios, também chamados de gordura, são nossa segunda fonte de energia. Então, a gente acumula essa gordura, né, no nosso corpo, aí os pneuzinhos, em várias partes do nosso corpo, é reserva de energia. Gordura, lipídio, tem função? Muita função. Tem função estrutural, ajuda a compor a membrana plasmática das nossas células. Lembra quando a gente estudou célula? A membrana que envolve a célula, ela é de fosfolipídio, um tipo de lipídio. Então ela é estrutural. Além de importâncias, compõe hormônios, por exemplo, a testosterona. Ela tem na sua composição colesterol, que é um lipídio. Além disso, o lipídio ele tem função de, além da reserva energética pra gente, tem função de atuar como isolante térmico. Animais de ambientes muito frios têm uma grossa camada de lipídios, de amortecer impactos mecânicos. Então, lipídio tem importância? Muita importância. E onde a gente encontra lipídio? Onde a gente encontra essa gordura? Todos os tipos de óleos, vegetais, azeite, tudo que tem fritura, tudo que é frito. Alguns vegetais, como abacate, coco, são bastante lipídicos. Algumas sementes, como nozes, tem bastante lipídio, amêndoa. Além, claro, aí das carnes, carne vermelha especialmente, tem uma grande quantidade de lipídio. É importante? É importante. Em excesso, vai dar problema, como tudo na vida. E gordura? Podem ser lipídios, gorduras, leite, etc. As gorduras, 1 grama de gordura vai produzir mais que o dobro. E se eu te disser que tem 77 gramas de gordura? 77? Nesse pacote? Dá pra fazer arroz, feijão, macarrão... Pra semana inteira. Pra semana inteira. Eu fico imaginando quanto eu já consumi de óleo só nessas batatinhas. Tô impressionada. Uma criança comer tudo isso de óleo, né? Quer dizer, um salgadinho. Se ele come 2. Um dia desse eu fui dizer, Breno, isso aí não faz mal. Eles diziam assim, como aquele menino da propaganda estava comendo? Mas se fizesse mal, ele não estava comendo, mãe. Aí como é que eu vou explicar? E nós chegamos então nas proteínas. As proteínas são essencialmente estruturais do nosso corpo. Como assim? Elas compõem a nossa estrutura. Elas vão estar na membrana plasmática junto com os fosfolipídios, além disso nos nossos músculos. Nossa musculatura aí é rica em proteínas. Na nossa pele nós temos proteínas, dentes, unhas. Além disso eu tenho hormônios, por exemplo, a insulina é um hormônio proteico. Eu tenho aí os anticorpos essenciais no combate dos invasores, é um tipo de proteína. Eu tenho aí proteínas plasmáticas circulando aí no meu sangue, ajudando na defesa do nosso corpo, ajudando na coagulação sanguínea. E, essencial pra caramba, as enzimas. Enzimas são proteínas catalisadoras que aceleram processos. Muito importante. Se não fossem as enzimas do nosso corpo, os processos seriam muito mais lentos. A nossa digestão seria muito mais lenta. Temos enzimas na boca, enzimas no estômago, um coquetel de enzimas no intestino, justamente para quê? Para acelerar o processo da digestão. É preciso a gente lembrar que elas são construtoras, elas estão construindo o nosso corpo e nós precisamos obtê-las na alimentação, mas não só. Além da alimentação, a gente também obtém as proteínas dentro de nós mesmos. Nós produzimos proteínas. Precisamos nos alimentar para dar base para a construção de novas proteínas no nosso interior.
O que a gente obtém? Qual é a menor partezinha aí de uma proteína? São os aminoácidos. As proteínas, nós temos 20 tipos de aminoácidos apenas, que vão se recombinando de diferentes formas, formando diferentes tipos de proteína. Então, quando a gente se alimenta, eu estou obtendo aí aminoácidos, que vão justamente se reorganizar formando novas proteínas. Os aminoácidos que a gente precisa muito na alimentação, que a gente não produz, a gente chama de aminoácidos essenciais. A gente vai obter na alimentação. Então, quando eu como arroz e feijão, eu estou pegando ali aminoácidos essenciais para a minha alimentação, além de outros. Quais são assim as fontes de aminoácidos, de proteínas? Carnes, seja ela carne vermelha, frango, peixe, rico em proteína, leite, derivados de leite, vários vegetais também vão estar repondo aí essas proteínas pra gente. Tem que estar na nossa alimentação? Sim, diariamente. Com moderação? Também, como sempre. Temos outros nutrientes? Temos. Temos as vitaminas e os sais minerais que precisamos em menor quantidade. Temos, é claro, a água, que é 75% do nosso corpo. Mas o nosso enfoque hoje fica aí nas 3 grandes moléculas em grande quantidade do nosso corpo, com grande função energética e estrutural: carboidratos, lipídios e proteínas. Quando você come proteína, carne, ovos, peixes, proteína, 1 grama de proteína vai reagir com o oxigênio, como nós conversamos, e vai produzir uma energia. Qual é a energia produzida pela ingestão e a digestão de 1 grama de proteína? São 4 quilocalorias. 4 quilocalorias, sabendo que 1 caloria são 4 quilojoules. 1 quilocaloria são 4 quilojoules. Então, 1 grama de proteína vai te dar, na prática, aproximadamente 17 quilojoules.